Olá, alunos, bom dia. Esta é uma aula de arte para o 6º ano do ensino fundamental. Eu sou a professora Márcia e hoje o tema da nossa aula é elementos de composição cênica. Eu vou estar fazendo o acompanhamento com vocês através do chat e apresento a vocês a professora que irá ministrar a aula, a professora Fernanda Borges. Bom dia, professora. Bom dia, professora Márcia. Bom dia, turma. Tudo bem? Aproveitaram o tempinho de descanso? Deu para fazer coisas diferentes, mas agora acabou. Vamos voltar para a nossa aula. Nós vamos continuar com a habilidade de teatro e hoje nós temos 2 novidades bem legais. A primeira novidade, turma, não é novidade, a gente já tinha combinado que a gente ia fazer uma máscara com papel reciclado. Lembra que eu passei material na última aula? Então, se você não separou o material e quiser fazer junto comigo, dá tempo ainda, pega um papelão ou um papel e a gente vai fazendo juntos, pega lápis, deixa separado aí, tesoura, tá? Senão não tem problema, se você não tiver esses materiais, depois você acompanha a aula junto no YouTube ou no Face e aí você faz a máscara com calma. A segunda novidade, turma, é que hoje o nosso chat vai ser interativo. Então nós vamos ter um momento que o chat vai ser interativo. Eu vou lançar uma pergunta, mas isso, pessoal, é só para quem está assistindo a aula pelo aplicativo, tá? Quem está pela televisão, não, por enquanto ainda não tem como. Quem está pelo aplicativo ou quem vai assistir essa aula depois, também não vai ter como. Então, quem está ao vivo aqui com a gente, está pelo aplicativo, eu vou lançar uma pergunta, as respostas vão aparecer para você na tela, e aí você clica qual que vai ser a resposta certa, vai vir para mim aqui o resultado, a porcentagem de quantas pessoas clicaram na resposta 1, 2 ou 3, e aí a gente divulga aqui para vocês. Mas quando estiver mais perto, eu vou avisar de novo. Vai ser mais para o final da nossa aula, tá certo? Não percam, é um chat muito diferente, muito divertido, tá certo? Vamos lá, turma. A habilidade que a gente vai trabalhar hoje é a EF6, a R26. Explorar diferentes elementos envolvidos na composição de acontecimentos cênicos, da comédia e da farsa, do circo-teatro, teatro circense e do circo. Figurinos, adereços, maquiagem, visagismo, cenário, iluminação e sonoplastia, e reconhecer os seus vocabulários. Turma, antes vamos relembrar o que a gente viu na última aula, ainda mais que a gente teve uma semana de férias, aí teve uma programação diferente. Então, o que a gente conversou na última aula? A gente falou sobre teatro, que é considerado uma das artes mais completas, porque o ator, ao adentrar na peça, pode encenar vários personagens e representar diversas emoções, provocando reações diversificadas no público. Falamos sobre o circo. Então, o circo surgiu no Brasil no século XIX e foi nesse período que muitas famílias europeias chegavam ao país, reuniam-se, compartilhavam a vida coletiva e treinavam suas habilidades circenses. E conversamos sobre alguns grupos teatrais, falamos sobre a Nau de Ícaro, Acrobáticos Fratelli, Circo de Soleil e o Circo Imperial da China. Vamos começar a nossa aula com um chat, mas ainda não é aquele chat interativo. Agora vocês ainda vão ter que passar a resposta aqui para mim, para a professora Márcia. Eu queria saber de vocês que quando a gente pensa em uma peça de teatro, às vezes a gente pensa só no texto, nos atores, na história, mas em uma peça teatral existem outros elementos. Quais seriam esses elementos? Quais seriam esses profissionais que, além do ator, do texto, o que mais nós temos para realizar uma peça de teatro ou para realizar um espetáculo circense? Eu vou dar 1 minuto para vocês escreverem aqui para mim e para a professora Márcia. Olha só, professora Fernanda, bastante interação aqui pelo nosso chat, tá? E a Amanda citou o cenário. O Wesley cita o artista.
Isaac, figurino. O Luiz Gustavo, diretor. O Vitor Matheus, figurino, cenário e atuação. A Laís, cenário. Vamos lá. O Lucas, atuação, dança, movimentos, efeitos. Yasmin, figurino, coreografia, roteiro, cenário. A Luana, cenário, figurino, ensaio. Gabriele, figurino, cenário e coreografia. A Júlia, Rebeca, cenários, figurinos, maquiagem e outros elementos. Ela cita aqui. A Maria Eduarda, cenário, figurino, som e diretor, né, a direção. E Yasmin, olha como a Yasmin fez bem completo aqui. Cenário, figurino, produtores, roteiristas, estilistas. Muito bem, Yasmin. E que mais aqui? O Guilherme, cenário, artista, figurino, dança, público, falas protagonizadas. Muito bem. Vamos ver quem mais aqui. E a Lívia cita figurino, roteiros e os ensaios também. Muito legal, bem, gente. Turma. Muito bom. Nossa, vocês estão super perceptivos. É isso aí. Então, eu gostei do pessoal da turma que colocou público. Sem público nada acontece, né, turma? Adorei. E é isso aí, turma. Além da peça, do texto, do ator, que às vezes a gente só pensa nisso, nós temos os personagens, adereços, figurinos, cenário, iluminação, sonoplastia, maquiagem e visagismo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Vamos lá, cenário primeiro. No cenário, nós temos elementos agrupados que transformam o espaço onde vai acontecer a cena. Pode ser um espaço convencional ou não convencional. E é diferente do espaço de cena, que pode ser um teatro, uma rua, uma praça ou mesmo a nossa sala de aula. É o que colocamos em algum espaço de cena que foi escolhido e que vai colaborar no trabalho de encenação dos atores para a construção de atuação da peça teatral. É, portanto, um processo de criação e construção do seu acontecimento teatral no seu aspecto espacial e da imagem. Turma, só lembrando que nós estamos falando de cenário teatral, eu falo sempre teatral, mas também podemos pensar no circo. Então, tudo que está dentro do circo, naquele espaço que está acontecendo. Então, se é uma apresentação de trapezistas, então vai ter o trapézio, vai ter a rede, vão ter os elementos, a decoração, né, que vai fazer parte do circo. Vamos sempre pensar nas duas coisas, no teatro e no circo, tá? Então, vamos lá, continuar para o cenário. Para sua construção, utilizam-se materiais diversificados e elementos como cor, luz, forma, linha e volume para solucionar esteticamente as necessidades poéticas apresentadas pelo espetáculo. Não é somente um elemento de enfeite de cena. São objetos essenciais e que precisam ser pensados junto à história a ser apresentada e precisa aparecer no decorrer de todo o trabalho de dramatização. Hoje existem projetos cenográficos que são expandidos para além da cena, como cenários de filmes, de novelas. Vamos pensar nas novelas. As novelas, os cenários, às vezes eles constroem uma cidade inteirinha só para contar uma história, né? Então, é nisso que a gente tem que pensar. Às vezes a gente pensa só no palco, né? Mas o cenário ele se expande muito mais. Eu trouxe para vocês, turma, um pedacinho de um vídeo sobre cenário e espaço de cena. Espero que vocês apreciem. Casa Tareca Defunta, que é uma história de amor, é uma história de amizade, é uma história de respeito entre o mundo real e o mundo espiritual, e é também uma história de morte. Uma excelência pra ele. Foi morta e matada, morreu nova, morreu noiva, toda de branco. Uma excelência pra ela. E é interessante o fato porque nós sempre fazíamos espetáculos no palco ou em locais mais fechados, né? E na rua
nesses 3 anos, esses 3 últimos anos, sempre é um espetáculo novo, sempre, cada apresentação, nós vamos descobrindo novas coisas. É um cachorro, que é a criança que corre, é um fio aqui atrás, é um vento. Quando a gente chega no local, a gente monta logo o cenário, porque para ver a localização, como o vento, como a praça, como a rua nos recebe, né? A gente já chega cedo para pedir licença, a rua, para montar nossa lona. Mas a rua é isso aí, é você sentir como tá e manter a calma da maneira que pode, que às vezes é complicado manter a calma, principalmente na situação de microfones, às vezes o microfone falha e você tem que ter agilidade e saber como lidar com isso. E a praça é do povo, né? A gente que está ocupando o espaço que é do povo. Então nós que temos que nos adaptar. Lígia comentou numa dessas falas que cada apresentação que a gente faz é uma apresentação diferente. Cada apresentação que a gente faz, a gente não sabe como é que o público vai reagir. Ontem, por exemplo, a apresentação em São Luís do Paraitinga. O público veio numa crescente que foi assim incrível, sabe? Quando Tiago pegou o público com o circo lá, o Palhaço Jerônimo, o público estava de um jeito e ele terminou com o público lá em cima e a gente olhou assim e fez, meu Deus do céu, o público vai vir comendo geral, vai vir com força. E a gente, só de falar, a gente já estava todo arrepiado assim, sabe? O público chegando e amontoando lá, as cadeiras ficando lotadas. Quando a gente virou, assim, porque a gente inicia o espetáculo de costas, né? E aí quando a gente vira, que tem aquela troca com o público, aquela troca de energia, a gente pensa assim, meu Deus do céu, foi incrível, foi incrível. Turma, então trouxe esse pedacinho para vocês verem um cenário dentro de um espaço de cena. Onde era esse espaço de cena? Na rua. Então, como que eles se transformavam, como que eles se viram com essa situação? Vocês viram, é o vento, é chuva, é o público que chega. É só para a gente ter uma ideia de cenário e espaço de cena, tá? Vamos lá, vamos continuar, turma. Agora a gente vai falar sobre a iluminação. A iluminação, ela serve para dar mais foco e ênfase aos objetos no cenário e pode estabelecer relações entre o ator e os objetos. É, portanto, um conjunto de luzes usadas nas apresentações teatrais. E este também ajuda a transmitir emoções e sensações, como o dia, a noite. Como a maioria dos elementos do cenário está parada, as luzes às vezes ajudam a produzir um efeito mais marcante. Turma, nós teríamos agora outro vídeo que eu trouxe sobre cenário e figurino, mas antes eu vou falar sobre a sonoplastia. Depois a gente volta no nosso videozinho. Por favor, o diretor vai ficar bravo comigo hoje, turma. Vamos lá, sonoplastia é o conjunto de sons e efeitos sonoros provenientes de músicas, ruídos, vozes e outras fontes e formas sonoras criados para uma atividade artística e que ajuda a enfatizar as cenas e as emoções dos atores e das próprias cenas. Ajuda também a envolver o público em emoções e sensações, então dependendo da música, a gente fica mais envolvido ainda, do som. Toda a sonoridade deve conversar com o que está acontecendo na cena. Por isso, o sonoplasta, que é o profissional que trabalha com essa linguagem, deve estudar o texto, depois acompanhar passo a passo o que está acontecendo no palco. Então, o sonoplasta é o profissional que compõe e faz funcionar os ruídos e sons dos espetáculos. E agora nós vamos apreciar mais um pedacinho, mais um trechinho sobre cenário e figurino. Depois a gente volta a conversar. Senhoras e senhores, nesse exato momento, o nosso grande espetáculo! Vai, senhoras e senhores, nesse exato momento, Vai! agora!
Turma, só um pedacinho de novo de uma apresentação circense, novamente num cenário totalmente diferente. Era uma sala de aula, dentro da sala de aula eles montaram um cenário bem simples e toda a peça ia acontecer ali. Ali a gente pôde ver o figurino, que a gente vai conversar ainda, e tinha a questão da sonoplastia. Então, tinha um instrumento musical, não sei se vocês notaram, eles cantaram, e no momento que eles começaram a cantar, já aprendeu o público o que vai acontecer. Então, lembra quando eu falei sobre as emoções que a sonoplastia pode mostrar? Então, é isso, tá envolvendo o público no começo da peça. Vamos lá, turma, vamos seguir, vamos falar sobre... nós não vamos falar sobre nada, vocês é que vão falar para mim. Hora da interação pelo chat, ainda não é aquele nosso chat não, que vocês vão interagir. Dessa vez, de novo, vocês vão contar aqui para mim, para a professora Márcia, qual é o profissional que pensa e prepara os figurinos e adereços para as encenações no teatro ou no circo? Como que vocês acham que vocês acham que é o profissional? Como que funciona? Qual que é o nome desse profissional? O que ele faz? Vou dar um minutinho só, turma, que é uma pergunta fácil essa. Então, professora Fernanda, bastante interação. A Sofia citou estilista. Nicolas e Natália citaram o diretor. O Matheus citou o figurinista. O Danilo citou o cinegrafista. Maria Clara, estilista ou diretor. A professora Rose, obrigada, professora, pela participação, citou figurinista. Laís, camareira ou estilista. E muitos aqui citaram figurinista, estilista e diretor, né? O Vitor, diretor, que sempre tem a mente, né? Que sempre tem em mente a criação da apresentação, ele escreveu aqui, tá? Vamos lá. Quem mais aqui? Figurinista. A Ana Júlia, um beijo para você, Ana Júlia. Tá pedindo um beijo aqui, então vamos mandar um beijo para Ana Júlia. Vamos lá. A Júlia Cristine escreveu figurinista, estilista e costureira. Legal, turma, tá ótima. Vocês, assim, sempre estão me surpreendendo. Porque, sim, é figurinista, é o básico. Mas vocês sempre estão trazendo mais elementos. É o diretor, estilista, que pensa, é a costureira. Vocês são nota 10. Vamos lá, turma, figurino. É todo o traje usado pelos personagens em uma atividade artística que pode ser no teatro, cinema, musicais, entre outros. É, portanto, um elemento importante da linguagem visual do espetáculo, composto pelas vestimentas e acessórios. Facilita a ideia de qual será o personagem e é cheio de simbologia. E pode ajudar a construir o perfil psicológico desta história e as características também, né? Então, vamos pensar, por exemplo, como que a gente, com uma roupa, a gente consegue construir um perfil de um personagem. Vamos pensar no circo. Uma roupa de palhaço. Se a roupa de palhaço estiver bem alegre, bem colorida, provavelmente você já vai identificar aí na sua cabeça como um palhaço feliz, alegre, que faz a gente dar risada. Agora, imagina se a gente pegar um palhaço e colocar uma roupa bem escura, preta, fazer uma maquiagem triste. Então, eu sei que tem gente que já deve estar pensando, filme de terror, palhaço triste, mas você vê como a cor e a roupa do figurino, do personagem, ele já vai identificando por si só qual será esse personagem, tá? Os figurinos e acessórios utilizados em cena devem ser sempre coerentes com a época em que acontece a ação. O figurinista é o profissional
responsável pelas roupas e pelos acessórios utilizados na peça teatral. Então, é o figurinista, tá, turma? Mas tudo que vocês trouxeram está super certo. Continuar, turma. Adereços, que também é importante. Adereços são pequenos objetos que fazem parte do cenário ou são usados pelos personagens durante a apresentação. Também são conhecidos pelo nome de propriedade teatral e podem ser anéis, máscaras, brincos, colares, pulseiras, relógios, todos os adornos em geral que a gente consegue perceber, tá? Perucas, que também são os adereços de cabeça, né? Os chapéus, plumas, tiaras, coroas, entre outros. Aderecista é o profissional que cuida desses detalhes em uma peça teatral ou no circo, tá, turma? E sempre tem em mente as questões que serão contadas no decorrer da história, levando em conta desde o seu projeto até o objeto acabado. Então, tem um momento aqui, turma, que ele fala assim, do tempo, né? Então, nós estamos contando uma história de 1940. Não dá para mim colocar essas roupas, né? Porque nos adereços são outros. Então, o aderecista, ele tem que ser uma pessoa que pensa na história, sabe o que estava se usando na década de 40, como que se vestia, como que eram os cabelos, que brincos que se usavam, tá certo? Vamos lá, eu trouxe um pedacinho de um vídeo para a gente apreciar, para a gente ver essa questão dos figurinos e dos adereços. Vamos lá. Turma, essa aí era uma propaganda de um circo, só para vocês verem as atrações que tinham no circo e que cada atração tinha um figurino diferente, acessórios diferentes, tá? Vamos lá, vamos continuar. Agora a gente vai falar da maquiagem. Maquilhagem ou maquilagem, fala-se das três formas. Consiste na aplicação de produtos com efeito cosmético de embelezamento ou disfarce. Segue-se, em alguns casos, os ditames da moda e com o uso de substâncias especificamente destinadas a tal, como o col, que era uma substância que, misturada com gordura animal, repelia as moscas e protegia os olhos, utilizado desde a época da Cleópatra. Lembra da Cleópatra com aquele olho todo bem marcado? Era o col. Os olhos maquiados com linhas retas e grossas eram uma referência ao deus Horus, que representava proteção, coragem e força. No Antigo Egito, acreditava-se que a higiene e beleza estavam próximos da divindade. Apenas as mulheres da aristocracia, ou seja, as ricas, tinham acesso a essa rotina de higiene e embelezamento. Ter a pele bem alva, bem branca, aproximavam elas dos deuses e as distinguiam das pessoas comuns, porque os egípcios eles eram mais com a pele mais escura, né? Então, quanto mais clarinha, então elas não tomavam sol para ficar mais clarinha, para ficar mais chique, ficavam mais próximas aos deuses. A popularização dos produtos cosméticos e a evolução do processo de maquiagem somente foi possível com a indústria química e a modernização das cidades. Isso fez com que houvesse um aumento nesse setor, uma vez que todos passaram a ter acesso a essa rotina de embelezamento e higiene também, né, turma? Pela facilidade e pelos valores acessíveis. Hoje todo mundo pode comprar maquiagem, tem de todos os preços, né? E a gente vai falar de uma coisa muito diferente, chamada visagismo, que é uma profissão relacionada à maquiagem e é muito diferente, turma. Esse termo ele foi criado na década de 1930 pelo maquiador francês Fernand Aubry. A palavra deriva do francês visage, que significa rosto. Engloba um conjunto de técnicas conceituais desenvolvidas por meio do estudo dos traços da face,
características físicas e psicológicas únicas de cada indivíduo, apontando o rosto como reflexo da identidade de cada um. Cada um tem o seu jeitinho do rosto. Atualmente, a tendência é o contouring, método conhecido por utilizar a técnica de luz e sombra para suavizar as linhas do rosto, fazendo com que o rosto fique mais próximo do formato oval. Essa técnica de luz e sombra na maquiagem já é utilizada há muito tempo, principalmente no teatro e na TV, na criação de personagens, pois pode envelhecer, rejuvenescer e até mesmo mudar totalmente a pessoa. O visagismo é muito utilizado na maquiagem com as técnicas de correção. Ou seja, turma, quando a gente está assistindo uma novela, ou aqueles filmes que a pessoa envelhece de repente, mas é o mesmo ator, é técnica de maquiagem, tá? Isso aí dá pra gente ver bem nos filmes, nas novelas, e eu acho muito interessante. E eu não sabia que era uma profissão que, além de maquiador, você se especializa em visagismo, para mudar as feições da pessoa. E agora, turma, tá chegando aquela hora lá da interação do chat que eu falei que vai ter o quiz. Então eu vou passar algumas perguntas para vocês. Vai aparecer na tela de vocês por 30 segundos. Vocês clicam na resposta que vocês acham certo e eu vou receber aqui a porcentagem de gente que respondeu a pergunta, que respondeu 1, 2 ou 3. É só clicar em cima, tá? Fica aberto por 30 segundos. E como eu tinha explicado para vocês, turma, só dá para fazer isso quem está no aplicativo. Então vamos lá para a pergunta. A pergunta é: o que é visagismo? É uma técnica de iluminação, técnica que estuda os traços do rosto ou uma técnica de sonoplastia? E eu vou pedir para o pessoal soltar o nosso quiz aí para vocês, galera. Turma, nós tivemos problemas técnicos. Eu estou adorando que vocês estão me respondendo aqui pelo chat. E eu estou aqui junto com a equipe técnica. A gente está tentando, eles ficam em comunicação comigo. E eles estão me dizendo que caiu o sistema, por isso que nós não conseguimos fazer essa interação pelo chat. Mas não tem problema, turma. Eu estou vendo que a maioria respondeu aqui para a professora Márcia, né? Respondeu certo, professora? Responderam certo. A grande maioria respondeu, né? 2, técnica que estuda os traços do rosto, né? Esmagadora maioria. E estão todos certíssimos, né? Realmente olha aí a resposta na tela, tá? É justamente, né, a resposta 2 aí, tá bom? Turma, não tem problema. Essa questão do quiz é uma novidade que está acontecendo aqui no Centro de Mídias. Eu vou trazer na próxima aula, a gente vai tentar na próxima aula de novo, vai dar certo, vocês vão gostar bastante. Tá faltando 10 minutos para acabar a nossa aula, e aí a gente vai para a oficina de máscara. Vamos para a nossa oficina de máscara, a professora Márcia vai ajudar a gente. Vamos lá, pega o material aí, eu vou fechar aqui o nosso computador para a gente poder trabalhar. Vamos ver. Então, turma, vamos lá. Não tem problema, turma. Na próxima aula, nosso quiz vai dar certo. Vai a minha primeira vez também, nunca trabalhei com esse quiz, mas vai dar certo, não tem problema. Turma, então, como eu falei com vocês, cola, tesoura. Turma, eu trouxe a tesoura de ponta porque corta mais rápido, mas aí em casa, pega a tesourinha sem ponta, tá, turma? Ou pede para algum adulto ajudar vocês. Eu trouxe porque se eu fizer com a tesourinha sem ponta, eu vou demorar mais, e aqui o tempo é mais curto, tá? Mas o ideal é vocês terem a tesourinha sem ponta.
O que eu trouxe a princípio, turma? O molde dessa máscara aqui. Ai, professora, mas tá toda feia, toda de qualquer jeito. E aí a gente vai enfeitar. É aquela máscara da Comédia dell'arte, que pode se transformar do jeitinho que vocês quiserem, tá? Eu peguei um papelão de pizza, turma, fundinho de pizza, e cortei os olhos. Depois a gente vai enfeitar. Como que eu fiz isso aqui, turma? Primeira coisa, medir o rosto. Cada um tem um rosto. A professora Márcia tem uma medida, a professora tem outra. Eu usei aquelas fita métrica de costureira. Ai, professora, não tenho fita métrica em casa. Duas alternativas que você pode usar. Você pode usar a régua mesmo, régua escolar. Vou colocar aqui no rosto. Colocar mesmo, turma, ó, para medir. A fita métrica é legal porque você consegue, ó. Não tenho nem fita métrica, nem régua. Pegar um pedacinho de papel, uma fita de papel, e fazer a mesma coisa que eu tô fazendo, ó, medir. Aí eu medi aqui, então meu rosto vai mais ou menos até o 27 centímetros, tá? Aí a gente pega, nossa, ó, turma, de novo, um pedacinho de papelão, que era uma caixinha que veio comida, ó, a caixinha velha. Como essa aqui era branca, mas pode fazer também naquelas que é parda, tá? De pizza. Eu trouxe até uma pra vocês darem uma olhada, ó. Tá vendo, ó? De pizza, ó. De pizza. Aí eu desmontei ela, cortei as bordinhas e você pode desenhar nela. Mas eu vou desenhar nessa branca primeiro. Então, turma, medir. 27 centímetros. Tem gente que, como vocês, às vezes é menorzinho, às vezes dá 24, dá menos. 27, eu vou colocar aqui na minha tampa, tá vendo, ó? Medindo 27. E vou fazer 2 risquinhos. Fazer um risquinho maior, turma, porque dá pra ver na TV. Tá vendo, ó? 2 risquinhos eu fiz. Essa aqui vai ser minha cabeça, tá, turma? Vou até virar. Essa aqui vai ser a parte da cabeça. Vamos medir de novo, turma. Pegar a régua, a fita métrica ou uma folhinha de papel. Põe aqui assim, ó, da testa até o queixo. Quantos centímetros deu? 26, 27 de novo, ó. Por que eu tô fazendo isso, turma? Pra máscara cobrir todo o meu rosto, senão vai ficar, ó. Tem que cobrir, senão ela vai ficar pequenininha, não vai ficar legal. Tem que cobrir todo o meu rosto. Então, 26, 27 de novo. Venho aqui, faço 2 risquinhos. Quatro risquinhos, turma, eu tenho agora, ó. 4. Um aqui e outro aqui. E aí, turma, é a parte mais chatinha. Faz com o lápis bem clarinho, porque se precisar apagar, a gente apaga. É desenhar. E aí, às vezes, sai esquisitinho mesmo. É desenhar um ovo. A gente vai desenhar um ovo. Eu vou fazer um pouquinho mais forte, turma, porque senão na TV não sai, tá? Mas eu, quando eu vou fazer essa volta aqui, eu faço bem fraquinho, porque... Ó, turma, um ovo. Que é a nossa cabeça, porque a nossa cabeça é oval, nossa cabeça não é redonda, tá, turma? Nós não somos extraterrestres. Nossa cabeça é oval. Então, aqui embaixo é a parte do queixo... Aqui a cabeça. Ah, tá meio esquisito ainda, Pro. Mas quando a gente for cortando, a gente vai alinhando. E os olhos, professora? Os olhos também eu sempre faço 2 faixinhas, bem fraquinho. Como se você estivesse fazendo um óculos quadrado nele. Ó, turma, faz um óculos quadradinho nele. Tá vendo? Que a gente vai fazer os olhos. Pra sair bem direitinho... Risca no meio, ó.
Risco o meio aqui. E faz os olhos. Ó, turma. Tá dando pra ver? Deixa desse jeito, depois você recorta, vai recortando, 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 até que você chegue... Ó, essa aqui ficou bem... Eu recortei bem maior, mas é melhor você recortar maior do que menor, que menor não tem como salvar, né, turma? Maior tem. Pro, como que eu faço para cortar esses olhos? Vou ensinar. Eu geralmente, turma, uso ou um lápis ou eu uso uma caneta. O que eu faço? Ó, eu furo o olho. Tá vendo? Furo mesmo. Furo, faço um furo, ó, de novo. Furo. Com esse furinho aqui, você coloca a tesoura por dentro e consegue cortar. Aí você vai cortando em volta. Vai deixando assim, ajeitado, tá vendo, ó? O furinho, ele te dá a possibilidade de já colocar a tesourinha e... Não vou cortar essa máscara, turma, porque já trouxe uma máscara cortada. A professora quer cortar? Enquanto eu vou cortando, só pra vocês verem, vai ficar maior essa e a professora Márcia vai cortando. Trouxe essa pronta já, turma. Como que a gente pode enfeitar? Papel colorido. Turma, eu trouxe um monte de papelzinho colorido, coração. A professora Márcia fez pra mim aqui, ó, umas estrelinhas, umas luas. E a gente vai enfeitando a máscara do jeito que a gente quiser. Outra coisa, professora, quero deixar minha máscara mais engraçada, ó. Um triângulo, dobro o triângulo no meio. Não vou conseguir fazer isso aqui, turma, porque precisa colar. Pode ter um nariz. Lembra da nossa comédia dell'arte que tinha os narizes, ó? Pode colar o nariz aqui. Um triângulozinho dobrado no meio. Mas o nosso não vai dar tempo. Vamos lá. O negócio é deixar agora. Eu trouxe um monte de coraçãozinho. Um dos coraçõezinhos vai ser a boca. Vou usar as luas que a professora trouxe. As estrelinhas. Turma, e aí você vai fazer do jeito que você quiser. Ah, professora, não tenho papel colorido. Pega um sulfite e pinta. Outra opção, pegar revistas. Pega a revista e corta a partezinha colorida. Tá? Pegar lápis de cor, fazer o olho, a boca. Então, turma, eu trouxe opções com coisas que vocês têm em casa, tá? Eu trouxe esses papéis coloridos porque estava mais fácil para mim. Então, papelão, pode ser papelão de caixa de sapato, pode ser aquelas caixas que vem leite dentro, sabe? Também, que fica legal. O que mais que a gente pode usar? Ah, tá colado isso. Está colado. Ah, meu Deus, você quer pegar um que deixa sem cola. Sem cola. Esse já grudou. É. Ó, turma, já tô modificando minha máscara já, ó. Só com papel. Tá bom? O nosso tempo está acabando. Depois é continuar, turma. Fazer o contorno dos olhos. E aí, turma, nossa aula está acabando, mas antes eu tenho um desafio para vocês. Faz a máscara, posta no hashtag eu no CMSP, tá? Pode me marcar também. E nós temos também a nossa avaliação. Então, você pode avaliar a nossa aula através do QR Code ou através do link. E eu estou esperando a máscara lá no hashtag eu no CMSP, turma. Foi bem rapidinho a nossa aula, só para a gente ter uma ideia, mas eu quero ver a de vocês, eu tenho certeza. Pode ser outro formato também, tá? Tenho certeza que vai ficar muito diferente a máscara de vocês. Aqui, ó, a professora máscara, rapidinho a professora cortou também, ó. Já ficou de uma outra forma. Então, eu espero vocês lá. Obrigada, professora Márcia, pela ajuda. Desculpa a correria. Obrigada a você pelo convite. Obrigada a todos os alunos. A gente se vê. Até a próxima. A gente se encontra, turma. Espero vocês lá. A
A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.